Alô, gente, canal Tricolácio por aqui, mais uma vez para falar das coisas do São Paulo. Me cobraram da semana passada, rapaz. Eu fui trabalhar no carnaval, acabou ficando uma confusão danada. Aí teve jogo naquele fim de semana, mas não tive condição de gravar. Mas hoje estamos aqui, porque é uma semana importante na vida do São Paulo e a gente precisa falar a respeito, porque as coisas mudaram bastante, né? Das últimas semanas para cá. Nos últimos vídeos a gente já tem identificado isso e tem sido uma surpresa positiva. Cada rodada que passa, a parte positiva da surpresa aumenta. E aí a gente começa a fazer alguns planos. Então, tem um vídeo que a gente fez há 2 semanas falando se o São Paulo deveria priorizar jogar o Paulista, ter as suas decisões e tentar ganhar, ou focar no Campeonato Brasileiro. E havia uma dúvida ali, porque a gente sabe o que é mais importante. A gente tem noção de que o campeonato estadual não é exatamente o campeonato dos sonhos para se ganhar, né? Por outro lado, a gente sabe das dificuldades para o São Paulo atualmente para disputar o Campeonato Brasileiro com condição de vencer, né? Então as coisas mudam de tamanho. E aí acontece o seguinte, né? Independentemente da prioridade pelo brasileiro ou não, o fato é que o São Paulo foi avançando e agora a gente chegou na semifinal do Campeonato Paulista. E aí, você vai jogar fora? Eu entendo que agora não dá para jogar mais fora. Porque a perspectiva é a seguinte: de modo prático, faltam 3 jogos para acabar o Campeonato Paulista. Os 3 jogos serão disputados num espaço de uma semana. Domingo, a semifinal. Quarta-feira que vem, a primeira final. Domingo da outra semana, a finalíssima. 3 jogos que podem valer um título para começar o ano com uma taça. Ainda, repito, que não seja a taça mais desejada de todas. Então, dessa vez, eu, que não sou um fã do Campeonato Estadual, que continuo achando que o Campeonato Estadual mais atrapalha do que ajuda, mas que pode funcionar se for bem distribuído ao longo do calendário, entendo que, tendo chegado à semifinal, com 3 jogos pela frente, e um detalhe, o Campeonato Brasileiro tem rodada nessa semana. Na semana que vem, os times de São Paulo, que estiverem envolvidos na final, não jogam, só volta na outra semana. Então dá tempo até para disputar o campeonato. Ou seja, você tem um jogo importante essa semana e depois não tem mais essa preocupação com o Campeonato Brasileiro. Por que jogar o Campeonato Estadual na reta finalíssima fora? Não tem porquê, né? Eu acho que dessa vez todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Então, penso o seguinte. Primeira coisa, acho que o Crespo precisa avaliar realmente se vale a pena poupar jogadores ou não contra o Coritiba. Particularmente, eu acho que não. E quando eu digo não, eu acho que São Paulo não precisa ter 11 titulares absolutos, mas eu acho que não precisa ser um time todo reserva. Não acho mesmo. Eu acho que há 2 questões aí. É um jogo importante e há possibilidade de você até utilizar esse jogo para dar um pouco mais de preparo para esse time chegar na semifinal domingo diante do Palmeiras com condições de fazer um papel bom. Entendeu? Usar o jogo do Coritiba também para isso. Use ele duplamente. E aí eu faria o seguinte: eu reforçaria aquela utilização de um time com 12 titulares. Eu já disse isso aqui. Eu defendo muito essa possibilidade. 12 ou 13 titulares. Eu acho que hoje, inclusive, o São Paulo chegou nesse patamar, chegou nessa condição. Quando tem o Lucas Ramon jogando bem, com a possibilidade de ter o Mike. Ou até o Cedric Soares. Eu não desgosto do Cedric Soares. Já disse isso aqui várias vezes. Eu desgosto de algumas funções que ele é colocado para fazer às vezes. Você pode atuar com 3 zagueiros contra o Coritiba, se tiver todo mundo à disposição, e com 2 contra o Palmeiras, ou com 2 zagueiros contra o Coritiba e 3 contra o Palmeiras. Então você consegue poupar pelo menos um.
Dá para montar um meio de campo onde você não tenha obrigatoriamente Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha, você pode ter Pablo Maia no jogo do Coritiba. E manter Danielzinho e Marcos Antônio, ou Pablo Maia sem Danielzinho, com Bobadilha e Marcos Antônio, né? Que me parece tem aguentado mais o tranco. E você pode ter o Lucas, já que há aquela possibilidade dele ou não jogar, ou jogar menos na Arena Barueri, de repente jogar o jogo todo contra o Coritiba. Né? E aí não jogar o Luciano, jogar talvez o Tapia com o Caleri, talvez o Tapia com o Pedro Ferreira, alguma coisa assim. Né? E aí não joga nem o Caleri. Quer dizer, dá para fazer um time que, se trabalhar no limite, pode até ganhar o jogo do Coritiba na quinta-feira pelo Brasileirão. Que acho que seria o mundo ideal. Ganhar o jogo do Coritiba, ganhar, porque é muito difícil, ganhar o jogo do Coritiba, ir a 10 pontos no campeonato, se preparar para enfrentar o Palmeiras no domingo e, quem sabe, arrancar para a final. Eu acho que seria o mundo perfeito desta fase do ano. Perfeito. Porque aí você não desce a ladeira no Brasileirão e, ao mesmo tempo, pode garantir uma taça. E aí, quando voltar para o Brasileirão, você já tem uma taça, um time com alguma satisfação garantida. Aí é um outro capítulo. Aí a gente vai ter que voltar a conversar para que o São Paulo não entre no Brasileirão achando que já resolveu seus problemas do ano. Acho que isso aí, inclusive, deveria ser conversado nessas semanas seguintes agora, com os caras. Ó, Brasileiro é importante, Copa do Brasil é importante, Copa Sul-Americana é importante. Se ganharmos o Paulista, não vamos desprezar esses torneios. Não vamos. Primeiro pelo Brasileiro, para você poder chegar até a Libertadores da América. Ou tentar ganhar a Copa do Brasil. Ou, no mínimo, tentar chegar à final para ter uma vaga de fase preliminar. Ou levar a sério a Sul-Americana para ter uma vaga como campeão também. Eu acho que essas coisas podem ser ditas aos jogadores sem prejuízo de achar que vai dar problema, não é? Penso assim. Então é isso. Acho que nessa hora de decisão, o São Paulo não precisa largar a mão do Campeonato Paulista, não deve largar a mão do Campeonato Paulista, olhando para essa possibilidade que é ter o Brasileiro só essa semana. Então dá para focar no Paulistão. Com relação ao campeonato, só uma crítica aqui, mais uma vez, a Federação Paulista e a detentoras dos direitos. 8h30 da noite é um horário de lascar, né? Pô, quando a Globo era detentora de direitos exclusivos do futebol, o discurso corrente é tem que tirar o monopólio. Eu sou a favor, claro que sou. Pelo amor de Deus, eu trabalho no Grupo Band. Se a Band transmitisse o Campeonato Brasileiro na televisão, para mim seria maravilhoso. A questão é que um dos argumentos usados era furadíssimo. E era um argumento, eu sempre fui contra usar esse argumento. Tinha o jogo 9h30, 9h45 na época, agora é 9h30, dizia assim, tá vendo? Isso é falta de concorrência. O dia que tiver uma outra emissora concorrente, essa emissora pode colocar o jogo quinta-feira, 8h30. Não é? É. Ou ela pode fazer como fez a Record e dizer, pô, não, o horário legal para ter jogo de sábado e domingo é 8h30 da noite. Aí, ó. O horário é horroroso. Horroroso, horroroso. Espero que revejam isso. Revejam isso. Tem lá suas questões estratégicas, mas é muito ruim, cara. Pô, jogos decisivos do campeonato à noite. A final vai ser à noite também? Pô, sem graça pra caramba, hein? Num domingo? Pô. E o último assunto aqui para falar do São Paulo e sua diretoria atual e da nefasta que saiu. Primeiro, comemorar que o golpe da quinta-feira não prosperou. Era um golpe em andamento. E é preciso que seja dito. Já houve relato na internet de grupos importantes de São Paulinos, alguns deles que estão no clube e que já participaram em blogs aí, e esses blogs escreveram e colocaram isso no X, no Instagram. Uma das coisas que foram ditas na semana passada era: o Ontem Aires de Abreu tem um plano. Arrancar o Harry Assis do poder do São Paulo para que ele assuma, já que na sucessão é ele, presidente do Conselho Deliberativo, porque aí ele consegue livrar a cara de Douglas Schwartzman
de Mara Casares e do próprio Júlio Casares. A verdade é essa. E restituir Márcio Calomagno, essa turma que saiu aí. Esse é o plano. E isso a torcida de São Paulo já provou que não vai deixar. Então, se você é conselheiro de São Paulo, é sócio e assiste esses vídeos que a gente faz aqui e de outros influenciadores por aí, nós não vamos dar descanso. Não adianta esperar passar um tempinho, vamos tirar o maciço. Não façam isso. Só vocês sairão queimados e sairão muito queimados. A torcida do São Paulo não vai cair nessa. A gente sabe quem fez as coisas erradas. Ninguém esclareceu a história do Douglas e da Mara até hoje. Está na hora do São Paulo esclarecer. E o Maciço já tomou a decisão de que a filha dele saia do clube, né? Para evitar polêmica com aquele negócio de venda de camarão também. É uma praga, né? Outra coisa, está provado, depois que o Nefasto saiu, que a grande preocupação desses caras era que os shows existissem no Morumbi e que o futebol se lascasse, porque é onde eles ganham muito dinheiro com camarote, cara. As conversas provam isso. Nenhum deles lamenta que o São Paulo pode não jogar a final no Morumbi. Olha que absurdo. O São Paulo pode não jogar a final do campeonato. Aliás, se for a final contra o Corinthians, dependendo da combinação de resultados, se empatar com o Palmeiras e o Corinthians ganhar, a final pode ser em Itaquera, o primeiro jogo seria no Morumbi, mas não vai ser, porque tem show do AC/DC. Cara, você, não sei quantos anos que você que está assistindo tem, quantas vezes você viu o São Paulo disputar uma final como mandante, não sendo no Morumbi? Pensa aí. Pensa, você não vai chegar a resposta nenhuma. Final como mandante, não sendo o estádio ou Morumbi. Pode puxar pela memória. Tirando o período em que o Morumbi não havia sido construído, nenhuma. Nenhuma. Eles conseguiram. E eles não ficam vermelhos e eles não acham ruim. Eles queriam ganhar dinheiro de camarote. Está provado isso. É lamentável. Essa gente tem que sumir do São Paulo. Mas eu repito, o São Paulino não vai cair no golpe. Desistam. Vocês estão queimados no São Paulo para sempre. Para sempre. Viu, doutores? Um abraço a todos.